Eu sou Leonardo Siqueira, estudo filosofia há mais de 20 anos e eu acho que tem algo que a gente poderia compartilhar. Quais são, ou quantas dúvidas, quantas frustrações, ou mesmo curiosidades, percepções você foi construindo durante a vida e a gente vai acumulando, vai armazenando, cristalizando, muitas vezes sem bases sólidas ou fundamentos mais profundos. Isso a gente construiu lá atrás, hoje a gente não construía dessa forma, a gente não acreditaria da mesma forma que lá atrás acreditou, mas permanece insistindo nesses mesmos conceitos. Mas onde estão as respostas? Né? Onde a gente consegue encontrar realidades? Hoje em dia, nessa era de tecnologia, a gente tem o Google, que responde a muitas questões, e a gente acaba percebendo que a gente é uma sociedade que conhece bastante de pouca coisa, né? A gente conhece muitos assuntos gerais, mas sempre na superfície, sempre numa base menor de muita coisa. E não, acaba não se aprofundando em nada, porque a gente vive uma época muito corrida. A gente está na época digital, de informações que se renovam constantemente. E é tudo muito resumido, muito condensado. E na medida que a gente faz disso um padrão, na medida que isso se torna um hábito, a gente dá as costas para um tesouro que a humanidade construiu e poucos têm acesso. Se você pode refletir um pouco, pensar de que forma a filosofia poderia te ajudar a compreender a vida, te responder questões que talvez você hoje não alcance e cause alguns incômodos e cause uma sensação de impotência, de não conhecimento que pode de alguma forma te atrapalhar em outras esferas da vida. A gente tem, como humanidade, fomos construindo ao longo desses milênios diversas áreas, diversos ângulos, diversos olhares que entendem, que conceituam, que compreendem o ser humano a partir de determinado ângulo. Né? Então você tem campos da antropologia, você tem campos da psicologia, você tem várias escolas de cada um dessas áreas, você tem várias ciências humanas que oferecem muitas perspectivas, mas como elas começaram? Qual é o início de tudo isso, se não a própria filosofia? Na realidade, você pratica filosofia, por mais que desconheça, no seu dia a dia, nos questionamentos que você faz, nas dúvidas, nas inaceitações, quando você se propõe a ir mais a fundo em determinada resposta, ou encontrar uma resposta que muitos não têm e acabam ocultando e não vivenciando e não compreendendo aquela situação, quando você vai atrás de tudo isso, você já está nesse espírito que a filosofia potencializa e proporciona para quem faz uso de um questionamento fundamentado, baseado em alguns conceitos aceitáveis, se referenciados pela realidade. Agora, isso não significa que a gente, nesses questionamentos, consiga encontrar de forma fácil e simples a resposta. E resposta existem várias. Né? Você pode pegar informação de vários veículos de comunicação, ou de vários estudos, de várias teses, mas se não houver uma compreensão mais profunda daquilo que está sendo estudado, ou tentando entender, a superfície é o que vai ser determinante para que as suas perguntas, as suas respostas fiquem sempre ali atreladas. Obviamente não é isso que você quer e obviamente não é esse o teu potencial máximo. Daí o meu convite para que a gente compartilhe um pouco mais desse espírito que a filosofia estrutura na nossa lógica para a gente poder ir mais além. Porque as respostas elas estão muitas vezes aí, basta a gente observar. Mas outras não servem como são ditas, ou até da forma que são ditas, porque tudo se transforma. Né? Eu não posso
construir, enraizar um conceito, uma ideia que eu aprendi lá atrás, e aquela ideia permanece engessada, fixa, eu não querendo construir um movimento a partir daquele entendimento, porque a vida não é isso, a vida não é estagnada, a vida não é parada, engessada, tudo se transforma, né? Até você, o tempo todo. Então não é possível a gente conseguir armazenar uma resposta e deixar ela ali fixa sem nenhum direcionamento, sem nenhum movimento ou sem nenhuma tentativa de estruturar isso e movimentar para que ela construa cada vez mais um corpo fundamentado de percepções, de pensamentos, de ideias. A gente pode despertar esse espírito filosófico que está em você, como esteve em todos nós durante toda a humanidade, mas nem sempre está sendo explorado como deveria. E a gente vive um momento único na humanidade, né? É um momento de muitas dificuldades, de muitas novidades, já que a gente não vivia coisas semelhantes há muitos séculos, então essa geração jamais passou por isso. E como você acredita que você está lidando com isso? Você acha que poderia ser melhorado? Será que no teu estado mental alguma coisa poderia melhorar? Alguma coisa poderia evoluir ou poderia se alterar? A gente busca normalmente melhorias emocionais, a gente está preocupado com ter mais saúde, o que é absolutamente pertinente, né? Isso é necessário. Mas será que só isso é necessário? Será que existe um caminho ou uma possibilidade de alternar e fortalecer o que a gente chama de inteligência? Será possível? Como estruturar os seus pensamentos para que seja uma ferramenta cada vez mais imprescindível para você ter uma vida mais tranquila, mais coerente e, sobretudo, mais consciente? Antes mesmo de você nascer, a filosofia já tinha várias ideias, já tinha vários caminhos, já percorreu várias estradas e, através desses séculos ou até milhares de anos de entendimentos, com incontáveis estudos e inúmeros conceitos, encontrou valiosas respostas. Agora, será que você usufrui disso de alguma forma? Algumas perguntas como é esse mundo que eu vejo? Será que é exatamente como eu vejo? Será que o que eu sinto é real ou é só o que eu sinto? Será que as percepções que eu tenho do mundo, da raça humana, são minhas percepções ou são percepções da minha humanidade, da minha espécie? Como saber diferenciar o que eu acho do que eu sei? Será que eu estou delirando em determinado conceito, ou estou fantasiando alguma coisa, ou estou vendo realidades? A gente pode explorar conceitos como comportamento, como pensamento, como liberdade, o pensamento abstrato e o concreto, que são diferentes, a racionalidade, a liberdade, o tempo, o planejamento, o inconsciente, a realidade, entre várias outras questões que eu quero propor para a gente discutir, refletir, explorar juntos, já que essas podem responder inúmeras dúvidas e te ajudar a ter uma vida um pouco mais tranquila, no sentido de estar consciente daquilo que está vivenciando e não deixar tão oculto para o inconsciente a gente viver de uma forma mais automatizada. Então, encontrando as respostas que você talvez consiga colocar em prática, a gente pode amplificar esse conhecimento e contribuir para uma vida mais equilibrada, de certa forma, mais coerente com tudo que você está experimentando, né? A gente vive fases, a gente vive momentos. Então, para isso, a gente está organizando alguns encontros online. Em cada encontro vai ter uma pauta, uma discussão, só que muitas visões de toda a filosofia que foi construído nesses milênios, através de diversos questionamentos e inúmeras conclusões. Então eu te convido, essa é uma perspectiva que a gente pode construir juntos, para no dia 15 agora de novembro, às 20 horas, a gente poder conversar
sentar online para estudar e discutir juntos a visão da filosofia sobre a empatia. Empatia entre a emoção e entre a razão. Quantos elementos deveria ter de cada um desses conceitos? Será que é só emocional? Será que é só racional? Como a gente pode lidar com a falta de humanidade que tem sido cada vez mais frequente nessa sociedade que a gente tem vivido? O que é possível relevar dos pensamentos, dos conceitos do outro, ou da falta de empatia? Agora, e o que é preciso também entender diante de tudo isso? Então esse é um convite que eu te faço para que a gente esteja junto nesse dia 15, às 20 horas. E se você quiser mais informações, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer conversar com você e explicar um pouco mais sobre esse foco, essa ideia. Ou se já tiver interesse, fique à vontade para fazer sua inscrição. É só entrar em contato com a gente e deixar agendada esse momento, esse encontro, essa reunião de ideias, esse compartilhar de visões, para que a gente junto encontre realidades e trace algumas visões e alguns olhares mais aprofundados sobre o comportamento humano. Espero você.